Olá a todos, então, muito bom dia para mais um webinar da APFM. O meu nome é Miguel Agostinho e estou acompanhado pelo Rui Queiroga, da CleanWatts. O tema de hoje é um tema que já não é novo, portanto, já vamos revisitar o tema das comunidades de energia, mas temos a vantagem de que cada edição, cada ação que nós fazemos, há sempre mais novidades porque há mais experiências para partilhar, mais coisas que se descobriram, mais planos para mais business cases que, em que o Rui participou e que pode partilhar connosco. E também temos estado aqui a compreender que, para além daqueles benefícios mais comuns, mas não menos importantes, em termos ambientais e em termos económicos, as comunidades de energia conseguem também ter impacto na vertente social. Portanto, nesta terceira componente dos ESGs, e que interessa nós aqui falarmos sobre elas, porque ajudam todos vocês que estão aí desse lado, nos vários papéis que vocês têm que levar, quando estão a apresentar um business case para um destes projetos, sejam vocês a implementar, sejam clientes, sejam parceiros, façam parte, sejam um stakeholder em qualquer um destes projetos, esta componente social também casa e encaixa bem com a componente energética, com a componente económica e ajuda aqui a reforçar o business case. Esta ação vai ser, procura-se que seja aqui bastante interativa, e a vantagem de vocês estarem aqui é que podem interagir. Quem estiver a ver esta gravação no YouTube dentro de alguns dias não terá esse benefício, portanto espero que vocês aproveitem e que seja uma ação bastante útil e que possa vos levar a mais questões e mais curiosidade, que podem depois sempre enviar-nos um e-mail para o geral@pfm.pt e interagir connosco e interagir com o Rui, e podermos em conjunto aqui destas trocas de opiniões e destas questões progredirmos neste tema das comunidades energéticas. Bem, o meu trabalho aqui no início está feito. O Rui Queiroga é alguém que tem acompanhado a PFM já há uns bons anos, tanto participando em vários eventos, tanto eventos online como eventos presenciais. O Rui tem estado sempre, desde que nós o conhecemos, sempre muito ligado à componente de energia e da componente da sustentabilidade, e, portanto, traz aqui sempre um conjunto de experiências que não se cingem apenas àquilo que ele agora está aqui a falar, mas todo o background que ele tem, e, portanto, é sempre um enorme gosto poder contar aqui com ele. Assim sendo, Rui, passo-te a palavra e, mais uma vez, muito obrigado por aqui estás connosco. Obrigado, Miguel. Antes de mais, apresentar, portanto, o meu nome é Rui Queiroga, trabalho na CleanWatts, sou responsável pela direção de parcerias estratégicas e também na área de marketing aqui em Portugal, e quero, antes de mais, agradecer o convite da APFM e na pessoa do Miguel. Realmente tenho estado aqui muito em colaboração e num tema que nos é muito querido e muito relevante, que é esta questão da energia, da componente da energia, a forma como ela pode ser cada vez mais controlada, otimizada. Nós temos imensas preocupações com a energia em dois grandes vetores. Um primeiro, naquilo que é passarmos numa transição energética a consumir cada vez mais energia limpa, mas como prioridade número um, consumir cada vez menos e, portanto, indo pela eficiência energética, no fundo fazendo o mesmo ou mais com menores recursos. E neste contexto, digamos, uma preocupação que todos temos, sabemos, os edifícios têm um papel muito importante na área da transição energética, pensando que eles são responsáveis por mais de 40% do consumo energético do mundo, e também são responsáveis por mais de 37% de emissões de CO2. E neste contexto, nós, como estava a referir, temos de trabalhar sempre em duas grandes vertentes. Uma é sermos capazes de atuar sobre a eficiência energética, reduzindo, na componente de eficiência energética, reduzindo o consumo, e do outro lado, num prato de balanças, se quisermos assim, ou de balões, neste caso, num equilíbrio,
consumir aquilo que se for necessário do ponto de vista de energia, eh, energia mais limpa. E todos nós temos vindo a assistir, que muito em particular nos edifícios, a uma transição energética em curso, que é também consumir cada vez mais elétrico, ou seja, os consumos, neste paradoxo, o consumo elétrico também tem vindo a aumentar. Basta ver, por exemplo, o exemplo do carro elétrico e o correspondente carregamento. E, portanto, e aqui pensamos sempre numa visão de impacto, criar impacto porque os edifícios sejam mais sustentáveis, com menos pegada ambiental, reduzindo custos e que também, por outro lado, sejam mais digitais. E, portanto, eh, a componente digital da energia, a digitalização da energia está cada vez mais presente. Neste contexto, a CleanWatts, e só posicionando e muito brevemente, pensando que a CleanWatts está muito focada nestas duas componentes, exatamente permitindo que as entidades, pessoas, empresas possam aceder aos mercados locais de energia. Já vamos falar um bocadinho sobre isso. As comunidades é um dos pontos importantes, e melhorar, digamos, a sua pegada ecológica, reduzindo, digamos, as suas emissões e consumindo cada vez mais, usando partilha e também gerindo mesmo essa própria energia dentro dos seus próprios edifícios. Neste contexto, procuramos muito na componente, e do lado esquerdo podem ver, da energia limpa, produção local, naquilo que é, digamos, a capacidade de produzir a própria energia e partilhá-la, reduzindo, digamos, a insegurança que possa haver digamos, quanto aos preços e até quanto à questão da qualidade da própria energia, aumentando o rendimento, e isto é muito importante porque os ativos, também os ativos, os edifícios, podem ter retornos adicionais com, com a produção própria local de energia e também a tal poupança adicional com serviços de gestão de energia. Muito rapidamente, e não me vou deter aqui muito tempo neste slide, mas pensar que estamos em diferentes geografias e que neste momento gerimos mais de 2 terawatts-hora de energia e que estamos neste momento a desenvolver mais de 200 comunidades com mais de 70 megawatts-hora pico, aqui, nomeadamente, em particular, muito em Portugal. E isto proporciona, digamos, aqui as tais dois pratos da balança na área da gestão de energia e na área da produção local de energia, valores acrescentados, nomeadamente para os edifícios, que muito em particular aqui estamos a focar. Muito presentes na design, na operação, no financiamento dos próprios projetos, na gestão da energia, gestão das comunidades e agora muito o tema muito premente e vai ser um ponto também de discussão, também na capacidade de armazenar, com as tecnologias inerentes ao armazenamento e também ao próprio carregamento do veículo elétrico. E portanto aqui muito nestas peças de puzzle compondo e articulando soluções combinadas nestas áreas. Tecnologias, nós estamos presentes, é muito à frente do contador com soluções. A nossa base é muito tecnológica e as soluções são base, o core está exatamente naquilo que são os softwares. Portanto, com softwares de gestão das próprias comunidades, nomeadamente com o Kiplo, que nós designamos como Kiplo, e atrás do contador, consideramos que o nosso contador de energia é uma fronteira, portanto, nos edifícios, atrás do contador, com soluções dedicadas para a área de gestão de energia dos edifícios, sejam eles comerciais, sejam eles industriais ou também residenciais, com soluções, nomeadamente, que nós designamos como Keysense e Kiro. E, portanto, nesta diapositiva podem ver as diferentes soluções, no qual o core que nós nos centramos é muito na área da gestão da comunidade e também pensando que o mesmo sistema operativo, porque os dados acabam por serem integrados, permite colocar a gestão de energia do próprio edifício e também outras áreas como muito em voga nos mercados de energia e começam a surgir, nomeadamente noutras geografias aí na Europa, os mercados de flexibilidade, acordos bilaterais e mesmo mercados de carbono. E, portanto, a nossa arquitetura está
num mesmo core, num mesmo sistema operativo, integrando todas estas soluções na área de gestão de energia. E como disse, obviamente colocando os serviços adicionais como a prestação do serviço para fazer a gestão da energia e também na área das comunidades e da flexibilidade. Recordando, e eu acho que quase todos nós estamos familiarizados, mas o que é o conceito da comunidade de energia? No fundo é produção e consumo local de energia. É encontrar aquilo que é um equilíbrio entre aquilo que somos capazes de produzir e aquilo que somos, como membros de uma comunidade, capazes de consumir. Portanto, produção em clientes âncora, nós designamos como clientes âncora, é no fundo clientes prosumers que podem produzir e consumir a sua própria energia. Quando têm excedentes, eles são partilhados com os restantes membros da comunidade e esses membros da comunidade também, se tiverem produção, também podem partilhar esses mesmos excedentes com os clientes âncora que nós, entretanto, iniciamos como produção numa comunidade. E essa partilha é feita usando a rede elétrica. Portanto, a grande vantagem é que não temos que criar novas infraestruturas e, portanto, conseguimos otimizar e equilibrar aquilo que é a produção local com o consumo local de energia. Quando a energia não é consumida, digamos, entre os membros, ela pode ser na mesma monetizada com um agregador ou com um comercializador de energia, vendendo essa mesma energia e esses mesmos excedentes aqui designados aqui como ponto 3. E, portanto, este é o princípio base de comunidade. Mas as comunidades começam a ir bem mais além. Não é? E é este o contexto que nós temos vindo a desenvolver muito com as nossas tecnologias. Ou seja, capaz de pôr pontos e cargas que são extraordinariamente, digamos, consumidores de energia e ao mesmo tempo potencialmente controláveis do ponto de vista da sua entrada em funcionamento, como pode ser os carregadores de veículos elétricos, nomeadamente estamos a falar carregadores nos próprios edifícios, aqui não estamos a falar da rede pública, e portanto aqui a possibilidade de poder controlar o carregamento, por exemplo, em períodos e horários no qual a energia estamos a produzir mais energia. E, portanto, neste contexto, a tal digitalização e o próprio controle permite fazer este tipo de soluções. Ou incorporando, como nós já também fazemos muitas das nossas soluções apresentadas a clientes, por exemplo, a instalação de bombas de calor, em substituição daquilo que são outros equipamentos já mais desadequados face às tecnologias atuais. Ou as próprias baterias para otimizar e aproveitar digamos, a produção para decalar ao longo do tempo em períodos não solares. E, naturalmente, e como vos refiro, sempre muito focado também na área da eficiência energética. Ou seja, eficiência energética primeiro, reduzir consumos e com as nossas soluções permitir que esses consumos sejam otimizados e uma vez mais, produzindo e consumindo energia localmente. Um aspecto importante, e mencionando aqui sobre os carregadores de veículos elétricos, é que começam-se a testar pilotos de, por exemplo, fazer o armazenamento do próprio carregamento, ou melhor, que o veículo elétrico possa servir como como bateria. Uma bateria que permite, a um dado instante, estar a carregar, mas, por exemplo, se for necessário para o próprio edifício, fazer em sentido inverso, o descarregar e, portanto, proporcionar energia para os próprios edifícios. Começam a surgir os primeiros projetos pilotos, ainda não em fase de comercialização, mas nós estamos também ativamente a trabalhar sobre esses mesmos projetos. Bom, passando o contexto e indo um pouco para casos práticos, que eu acho que é um bocadinho o motivo pelo qual nós estamos aqui presentes. E na componente de gestão de energia, apresento aqui o caso, uma solução em hotéis, no grupo Pestana. Devo referenciar que eu tenho muito como querido, digamos, do ponto de vista de casos que são facilmente ou que são replicáveis por várias instalações. E, portanto, porquê? Porque de alguma forma nós podemos otimizar uma determinada instalação,
ou várias instalações de uma forma isolada, ter uma visão agregada das instalações no seu conjunto e também fazer comparativos. E dois dos casos que eu trago aqui são precisamente casos onde é multi-site, mas todas estas soluções são perfeitamente aplicáveis digamos, a edifícios de uma forma isolada. Mas a possibilidade de agregarmos um conjunto de edifícios para quem é gestor mais do que um edifício, é muito interessante podermos ter uma visão agregada digamos, e muitas vezes macro ou helicóptero daquilo que é os ganhos que temos do ponto de vista de energia, económicos, etc. E, portanto, no caso do Pestana, nós estamos a atuar atualmente em 24 unidades hoteleiras do grupo todo Pestana, e fazemos as monitorização dos setores energéticos, nomeadamente água, gás, entalpia e da própria produção fotovoltaica que eles têm. Integramos isto e correlacionamos isto com outros indicadores que são muito queridos para os hoteleiros, mas naturalmente que, uma vez mais, nós temos sempre que ter KPIs que possam ter aquilo que é uma visão, por exemplo, consumo por taxa de ocupação. Não adianta nada que eu diga, o edifício está a consumir muito se eu não tenho aqui um referencial, está a consumir muito em função do quê? Ou está a consumir pouco em função do quê? Por exemplo, taxas de ocupação, refeições servidas ou até a própria meteorologia para a produção fotovoltaica servem de referencial que são correlacionados com as medidas e as grandezas energéticas e que permite exatamente esta mesma monitorização. E também um elemento muito importante é toda a alarmística que temos. Dos aspectos de objetivo, além daqueles que são os óbvios, porque é que nós temos um sistema de gestão de energia, porque pretendemos reduzir o consumo. Deixem-me dizer que sem monitorar não é possível fazer ações, porque nós não sabemos o que é que vamos fazer, e portanto a base e a gênese tem que ser sempre a monitorização da energia, mas também permite otimizar ações de manutenção preventiva, ou seja, ser capaz de uma forma antecipativa, ver, por exemplo, horas de funcionamento de determinados equipamentos e programar preventivamente a sua manutenção. E outro aspecto importante, a inclusão daquilo que são os colaboradores. Nós assistimos cada vez mais a esta questão da mudança de comportamentos, sejam eles dos consumidores ou dos colaboradores, porque sem eles, por mais automatismos que coloquemos, é sempre possível de que eles, ao não ter um comportamento tão adequado do ponto de vista das práticas energéticas, criarem aqui situações que de alguma forma não reduzam o consumo. E, portanto, esta própria informação e a própria hábito dos colaboradores é bastante importante. Alguns dos resultados que nós acabamos por ter, tanto os KPIs, como falei, são indicadores do consumo por quarto, por serviço, digamos, e aqui numa visão, pensando que um investimento à volta, isto é meramente indicativo, de 180 mil euros e que tem permitido uma redução de cerca de 70 mil euros de custos energéticos. E isto muito importante. Depois das poupanças, porque normalmente quando se implementam medidas de poupança energética, as primeiras são aquelas que dão logo resultados mais imediatos. Eu costumo dar sempre o exemplo, vamos trocar lâmpadas incandescentes para lâmpadas LED. Uma redução brutal. E depois, o que é que vamos fazer? Não é? Como é que vamos, passa a expressão ao grão, ao detalhe, para otimizar os consumos? E esse é que é o desafio para o seguinte, porque as medidas, os quick wins, usando, digamos, em inglês, nesta expressão, mas os quick wins são resultados muito imediatos, mas depois o grande desafio é resultados consistentes, coerentes, ao longo do tempo. E outro aspecto importante é a detecção de anomalias. Ou seja, quando um determinado equipamento, por exemplo, não está a funcionar bem ou adequadamente, e como ele está interconectado com o sistema, permite uma detecção e uma intervenção rápida. Portanto, esta alarmística é sempre importante. E o sistema de gestão de energia não tem um propósito só inicial, tem ao longo do tempo, que não é somente o reporte, é também a ação no dia a dia. E, portanto, as poupanças nos consumos e também os custos de manutenção aqui tiveram foram um fator decisivo na sua implementação e nas preocupações. E depois, muito o conceito de sustentabilidade. Isto não é só do domínio hoteleiro, mas no domínio hoteleiro é muito particular. O conceito de sustentabilidade está muito presente e, portanto, nestas áreas também é muito relevante. Passando
para outras soluções na área das comunidades, como o Miguel referia. E eu vou fazer aqui já uma nota de rodapé. Quando falamos de comunidades, quando eu falo comunidades, falo comunidades de energia / autoconsumo coletivo. O princípio é o mesmo, o desenvolvimento como projeto é o mesmo, o que difere é a entidade jurídica por qual se organiza digamos, a comunidade. E, portanto, quando estou a falar aqui de comunidades, eu incluo as duas. Tem-se ouvido muitas notícias, foram aprovadas X comunidades, mas foram aprovados mais, ainda não o desejável, autoconsumos coletivos. Mas porquê? Porque a maioria das entidades que se desenvolveram esses projetos acharam que o autoconsumo coletivo servia aos propósitos e, portanto, não tinham que criar uma empresa ou uma associação dedicada àquela comunidade de energia. Portanto, só para ficar aqui presente, depois se houver aqui questões mais à volta disto, poderei esclarecer, seja neste seminário ou à margem deste webinar, o que é que está por trás destas implicações. Mas quando falo aqui de comunidades de energia, fique patente, é comunidades de energia e autoconsumo coletivo, portanto, é no fundo soluções que permita produzir e partilhar energia localmente. Nós estamos presentes em vários setores, não é? Inclusive eles combinam entre eles. Ou seja, um cliente âncora, por exemplo, num edifício, produz a sua própria energia e que depois a partilhe, pode partilhar energia com indústria, ou mesmo com um hotel, ou com condomínios, ou com, por exemplo, uma instituição de solidariedade social, ou vice-versa. E, portanto, aqui, uma vez mais, são soluções que combinam, no fundo, membros para este contexto de produção e partilha de energia. Uma vez mais, alguma expressão, desejoso, obviamente, por estar presente em geografias que ainda não estamos, nomeadamente, e aqui já começamos, este mapa nem sempre está atualizado, é difícil, mas estamos já também em Lisboa, já temos algumas soluções e temos também em grande parte, algumas no Alentejo e agora estamos a desenvolver mais 1 ou 2 projetos também no Algarve. Mas a ideia é que estamos presentes em várias geografias. A primeira comunidade que desenvolvemos foi a comunidade Miranda do Douro, aliás ela foi precursora à legislação, serviu-me um pouco como base, vamos chamar assim, para entender o enquadramento prático daquilo que pudesse ser a legislação em vigor, mas a ideia é que estas comunidades que estamos agora a desenvolver e a implementar passem, digamos, cada vez mais a partilhar essa energia, já que ainda à data de hoje ela paulatinamente estão, e não ao ritmo desejável, também devo dizer, a serem aprovadas. Mas a ideia é, cada vez mais, desenvolver mais comunidades e, portanto, sermos capazes de proporcionar esta energia partilhada. Pegando num exemplo de uma vez mais, nos hotéis. Nos hotéis Luna, nós estamos a iniciar um projeto que no total terá 9 hotéis mais uma instalação. Na realidade, são 6 comunidades, o que quer dizer que há hotéis que vão partilhar energia entre si, nomeadamente no Algarve. Portanto, o projeto contempla hotéis que partilham energia entre si e depois outros que estão noutras regiões, estão implementados em várias regiões do país, em 4 regiões, portanto, ser capazes de partilhar essa energia entre os hotéis, uma das grandes virtudes, ou seja, eu quando tenho uma instalação minha, se eu tiver uma instalação ao lado, que, por exemplo, não seja possível produzir a sua própria energia, eu posso partilhar energia usando a rede com essa própria instalação. E depois com outros membros, se ainda assim houver energia suficiente para partilhar com outros membros. E, portanto, aqui tem esta virtude de poder também criar comunidades no qual, digamos, o primeiro layer de clientes são as próprias instalações do cliente ou os próprios edifícios do cliente. Neste caso, no Luna, é assim. E estamos, digamos, também já destes 9 hotéis e mais um armazém, com 4 instalações a iniciar a implementação em termos de instalações das próprias UPACs e o seu desenvolvimento depois posterior como comunidade. Aqui a autonomia energética
não confundindo, digamos, que a autonomia energética é aquilo que o próprio hotel consegue ter como independência energética face à rede. O autoconsumo aqui é de 89%, mas a autonomia energética é de 23%, e, portanto, a ideia, no total, temos 650 quilowatts instalados de, 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 de fotovoltaico para produzir energia em cada uma das instalações. Uma, uma importante é de própria neutralidade carbónica e, naturalmente, o racional económico, que é a redução da própria tarifa do cliente âncora, digamos, deles próprios, vai permitir, porque isto é um investimento, digamos, é um projeto de investimento zero do lado do cliente, é um investimento nosso, que vai permitir, pois, que ele vá autoconsumir energia 30% mais barato durante o período contratual e depois que os outros membros possam ter reduções da sua própria fatura energética na casa dos 20%. Outro exemplo, e provavelmente já tenho visto algumas notícias à volta deste mesmo projeto, mas nós iniciamos um projeto há alguns anos atrás com o Millennium BCP para monitorizar as suas próprias instalações. O primeiro desafio foi monitorizar as suas próprias sucursais, portanto, as suas quase 400 sucursais têm 230 sucursais monitorizadas e os seus edifícios, chamamos assim, centrais, no qual os edifícios do Tagus Park estão incluídos e no qual eles também têm produção fotovoltaica e que é monitorizada. Aqui é, uma vez mais, monitorizar a energia, tomar medidas para fazer poupanças, e as poupanças no início foram mais desafiantes do que agora o são, mas também a parte da validação da própria digitalização e validação das faturas, dos consumos energéticos, no fundo, validar se os consumos que estão a ser faturados estão de acordo com aquilo que são as medidas que estamos a recolher em campo. Otimização das próprias tarifas, encontrando novos comercializadores e uma coisa muito importante, a parte alarmística e também a sustentabilidade, o relatório de sustentabilidade que o Millennium naturalmente produz e que muitos destes indicadores vão ser embebidos e colocados na própria, nesse mesmo relatório que é produzido. Eu particularmente gosto deste quadro que apresentam aquilo que falava há bocado, que é o benchmark entre sucursais. Portanto, nós somos capazes de categorizar diferentes edifícios e ver quais o comportamento, aqui embaixo, do lado esquerdo, dos edifícios ao longo do tempo, a redução de consumos. E mais, somos capazes de, para um tipo de edifícios, neste caso de edifícios mais pequenos, pensando naqueles que estão mais com consumos menores, saber quanto é que consomem por metro quadrado e quanto é que, na realidade, por exemplo, no caso real, cada um deles pode ter desvio face a outros. E, portanto, aqui sermos capazes de fazer benchmark e dizer, mas porquê que esta agência tem, ou esta sucursal tem um comportamento diferente de outra? E, portanto, aqui como um objetivo como um todo foi efetivamente, desde 2016 que estamos a intervir neste projeto, estamos há mais tempo, mas na realidade com algum dado mais, com uma amostragem mais significativa, e aqui os indicadores de redução de consumo e as poupanças médias que nós temos nas próprias sucursais. E aqui é um aspecto muito relevante. Portanto, uma vez mais, poupança, alarmes que permitam detectar funcionamentos anómalos e também, do outro lado, a capacidade de também fazer esta questão de incorporarmos pelos próprios relatórios da ESG. Uma nota também interessante: o Millennium BCP já estava preparado quando foi, se recordam, com estas medidas de poupança energética que foram tomadas pelo governo a quando da guerra com a Ucrânia, de, por exemplo, que os letreiros fossem desligados automaticamente à noite. O Millennium já estava preparado para tal, porque isso já era algo que estava no próprio sistema. E, portanto, das funcionalidades de controle, uma delas que foi automatizada, ou que já estava automatizada, era poder desligar. E, portanto, ou seja, já estava incorporado nas suas próprias medidas de poupança. Isto é, digamos, aquilo que são também a bondade, digamos, que têm estes mesmos sistemas. Fomos mais além,
neste contexto. E na análise que temos das sucursais, fomos capazes de dizer, mas espera, se estas sucursais consomem energia, já fizemos iniciativas de reduzir consumo de energia, por que não incorporá-las com comunidades que estão a ser criadas à volta destas mesmas sucursais? E então estabelecemos aquilo que é, digamos, um contrato de compra de energia de comunidades, neste caso com o Milênio, mas que é aplicável, isto é um exemplo, que é aplicável, por exemplo, com os vossos edifícios. Ou seja, nem todos os edifícios têm capacidade para produzir a energia que vão consumir. E, portanto, é possível e é desejável que esses mesmos edifícios consumam energia, por exemplo, que venha de uma comunidade que, entretanto, está a ser criada, ou que já está criada. E, portanto, porquê? Estão a usufruir de energia verde, que muitas das vezes não têm possibilidade de produzir, porque ajuda-os a atingir os objetivos de sustentabilidade e, inclusive, pode até ser alargado, por exemplo, para, nesta mesma visão, incorporar os colaboradores ou amanhã, e aqui começa a tocar no aspecto social da sustentabilidade, no eixo S, de amanhã poder dar por exemplo, proporcionar energia também aos seus próprios colaboradores mais económica ou uma instituição de apoio social nas redondezas. E isto aqui alarga bastante o espectro das soluções. E, portanto, aqui nós podemos ser membros produtores, mas também noutras instâncias sermos membros consumidores. Encontrar o edifício vizinho ao lado e estimulá-los e dizer, por que não produzir energia e vamos partilhar? E este é um dos grandes benefícios que nós acabamos por ter nas comunidades. E, portanto, neste caso, com o Milênio, nós acabamos por identificar mais de 100 sucursais que estão abrangidas por comunidades e de uma forma, diria, numa primeira fase mais imediata, cerca de 30 sucursais que estamos a incorporar naquilo que são as comunidades que já estão num estado mais evoluído em termos seja ele já em operação ou em desenvolvimento para breve estar em operação. O consumo suprido, vamos assim dizer, portanto, no fundo, retirado daquilo que é da comercialização e, portanto, com preços mais baixos, são cerca de 40%. E com benefícios também económicos, também muito interessantes. E, portanto, isto é aplicável para o Milênio, como também para todas as organizações no qual vocês trabalham. E, tanto podem ser produtores, como podem ser consumidores de energia, ou até os dois. Portanto, numa combinação dessas mesmas duas vertentes. Bom, e culminando, e Miguel, eu julgo que estamos muito dentro do tempo, não estamos? Não estou Estamos aqui bem. para falar. Estamos bem. Pronto, ótimo, porque assim deixamos aqui também espaço para ser uma discussão mais aberta. Tudo isto é incorporado numa estratégia, digamos, de sustentabilidade das empresas, das organizações. E como é que nós podemos incorporar isto? Eu identifico 3 grandes impactos: ambientais, económicos e sociais. Os 2 primeiros, o ambiental e o económico, eu acho que com este aspecto na área da gestão de energia e também das comunidades de energia, são, diria eu, bastante óbvios. Não é? Alguns são enumerados aqui. Pois se eu vou produzir e partilhar energia local, portanto, verde, eu naturalmente estou a reduzir a minha pegada ecológica. Pois se eu vou pôr um sistema de gestão de energia, vou reduzir também o meu consumo, porque também estou a otimizar e, portanto, em consequência, o negawatt é também útil para reduzir essa mesma pegada ecológica. E, portanto, essa eficiência e essa produção local é óbvia do ponto de vista ambiental. Pelos mesmos motivos também do ponto de vista económico, realçando que a produção de energia local, a produção e consumo de energia local, além de ser mais económica, por exemplo, não tem que pagar tarifas de acesso às redes, ou as tarifas na partilha, as tarifas de acesso às redes que paga são mais baixas,
não é? São bastante mais baixas do que aquelas que temos dos comercializadores, portanto, e aqui, logo por natureza, aí é mais económico, mas, digamos, também nos cria independência e previsibilidade. Uma coisa que temos assistido e que é muito querida, digamos, aos gestores de edifícios, é que eu passo a dominar o meu valor da energia, passo a dominar a minha fatura energética. E, portanto, ao dominar a minha fatura energética, eu passo também a ter um custo, vou dizer, passa de variável, não é bem assim do ponto de vista contabilístico, mas passa do ponto de vista variável para algo mais fixo, pelo menos na componente que eu tenho de autoconsumo e partilha. E, portanto, neste contexto tem este benefício, mas tem os tais benefícios sociais que são muito relevantes. Porquê? Porque eu posso, e temos projetos, neste caso, a ser desenvolvidos, em que eu digo, amanhã a empresa diz, eu quero desenvolver nesta componente social o apoio à comunidade local. E, portanto, eu quero proporcionar energia que eu esteja a produzir ou que eu possa, de alguma forma, financiá-la para que seja acessível, por exemplo, por populações mais com mais dificuldades económicas ou com uma instituição de caridade. E, portanto, ser capaz também de dar até aos seus próprios colaboradores que, por exemplo, estejam não só naquela comunidade, como também em comunidades que possam estar a ser desenvolvidas. E um aspecto também muito importante, que também nos é muito querido e que referenciei há pouco, a primeira comunidade que nós criamos, na realidade, foi fora até dos grandes centros urbanos. Não é? Portanto, esta coesão territorial e aumentar a competitividade das empresas e dos territórios também é muito relevante. Portanto, esta componente social, de impacto social, é também muito interessante, além, diria eu, daquelas que são as óbvias, ou mais óbvias, ambientais e económicas. Focamos muito nestas duas primeiras, mas começamos a ver muito este interesse e a aplicação prática no domínio social. Bom, e terminando e passando a palavra para as questões que seguramente vão surgir, que vejo algumas que já começam a aparecer. Em resumo, as soluções combinadas e complementares de eficiência energética e comunidades de energia são, sem dúvida, digamos, aqui a chave na área da transição energética. Sermos capazes de usar mais energia, as tecnologias mais presentes, mais energia de uma forma racional, mais energia elétrica, porque nas tecnologias atualmente mais presentes, o domínio da eletricidade tem vindo a prevalecer, mas com possibilidade de ter zero investimento, com financiamentos próprios, com a valorização dos próprios ativos. Não falei, mas acho que é importante, porque, por exemplo, em algumas das situações, eu posso produzir energia, partilhá-la, e se eu tiver aqui valores excedentes interessantes, valores, estou a dizer, energia partilhada excedente, interessante, eu posso, por exemplo, receber uma renda pela partilha dessa energia. Ou seja, ter um benefício que no fundo é partilhado com quem investiu na central, é partilhado porque eu no fundo estou a disponibilizar espaço que é meu e que normalmente ou possivelmente não utilizaria para, por exemplo, produzir essa energia e partilhá-la. E, naturalmente, a própria qualidade de vida dos ocupantes e da população, a independência energética e, finalmente, criar aquilo que é um nosso desígnio e objetivo, temos edifícios mais sustentáveis e desenvolver também um próprio roadmap de sustentabilidade e um relatório de sustentabilidade que tem sido muito dos objetivos. Todos nós começamos a ver que mesmo a nível do próprio investimento, o investimento verde, aliás a própria banca está muito esperta para isso e começa, digamos, a haver uma preocupação dos investidores em investir com mais vantagens em investimentos que são verdes. E estes claramente são soluções que estão nesse eixo e que, portanto, que têm, digamos, vantagens, bonificações em termos do seu próprio retorno para os investimentos e do próprio investimento dos investidores para estas soluções.